Sem dúvida nenhuma, o povo brasileiro é muito mais à direita. O povo brasileiro ele tem as suas raízes na cultura judaico-cristã, assim como grande parte do mundo ocidental. Bonjour Flavio Bolsonaro. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle à nos spectateurs que vous êtes actuellement sénateur au Brésil, fils de Jair Bolsonaro, ancien président de la République, mais surtout potentiellement le futur candidat de la droite brésilienne pour la prochaine élection présidentielle qui aura lieu en octobre 2026. On aura l'occasion dans cet entretien de revenir sur les enjeux politiques majeurs auxquels le Brésil est confronté. Selon vous, quel est le principal défi politique auquel sera confronté le Brésil en 2026? O principal desafio político do Brasil em 2026 vai ser ter um olhar para o futuro e que realmente reduza os índices de criminalidade e de violência em todo o Brasil. Nós temos que ter um programa econômico que dê estabilidade e segurança jurídica, com redução de impostos, modernização do Estado, para que possamos atrair investimentos, tanto nacionais como estrangeiros, e o Brasil vai passar a ser olhado como o grande fator decisivo na solução de problemas mundiais, como segurança alimentar e abastecimento de energia. De nombreux observateurs évoquent une instrumentalisation de la justice contre l'opposition au Brésil. Est-ce que vous partagez ce diagnostic? Est-ce que vous êtes empêché finalement? Est-ce qu'il y a une opposition au Brésil? É muito triste ter que reconhecer isso, mas é uma verdade. Hoje, o governo Lula instrumentalizou, ele usa a máquina pública para perseguir os seus adversários políticos. Infelizmente, conta com a participação de alguns poucos integrantes da mais alta corte do judiciário brasileiro, que simplesmente, a pretexto de defenderem a democracia, eles destruíram os pilares da democracia e submeteram, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro a um julgamento que foi uma grande farsa, em que os próprios inimigos de Bolsonaro o julgaram numa página lamentável da história brasileira, maior referência, maior liderança da direita no Brasil, que foi perseguido até se encontrar dentro de um cárcere por suas opiniões, não por corrupção. O primeiro presidente brasileiro na história que sofre um processo que não seja por corrupção, como aconteceram com outros, como aconteceu com o próprio atual presidente da República, o Lula, que foi preso em função de ter sido o governante num dos maiores escândalos de corrupção que o Brasil já enfrentou. O presidente sempre era Luiz Inácio Lula da Silva. Como Bolsonaro não roubou ninguém, como Bolsonaro ele evitou que a corrupção existisse em seu governo, ele foi perseguido por contrariar muitos interesses de pessoas influentes no país. Então foi necessário usar a máquina pública para condená-lo e tirá-lo do jogo político, razão pela qual, em função de ele não estar em condições de disputar a presidência do Brasil, ele indica o meu nome, o seu filho, um senador da República que está há 23 anos na política, para disputar, para concorrer à presidência do Brasil. Eu tenho certeza que nós vamos oferecer um projeto que será vitorioso no país, o caminho da prosperidade, que é o nosso, vencendo o caminho das trevas, que é o do atual governo. Vous parlez des opposants politiques. J'ai notamment une question sur le peuple brésilien. Vous pensez qu'il est plutôt, aujourd'hui, il est plutôt à gauche ou à droite? Que demande le peuple, selon vous? Sem dúvida nenhuma, o povo brasileiro é muito mais à direita. O povo brasileiro ele tem as suas raízes na cultura judaico-cristã, assim como grande parte do mundo ocidental. Então, na questão dos valores e princípios, grande parte da população é contra a liberação das drogas, é contra o aborto, é a favor de um governo que seja menos intervencionista na vida das pessoas. Portanto, é um governo que respeita a liberdade religiosa, que respeita a liberdade de expressão, que respeita a liberdade
da imprensa. Então, grande parte, a maioria esmagadora do povo brasileiro, ele, mesmo sem ter a plena consciência disso, as pautas que são mais importantes em sua vida simbolizam que eles pensam muito mais à direita do que à esquerda. Todos nós queremos ordem, progresso e também que exista um Estado que possa cuidar das pessoas que mais precisam e amparar, abraçar essas pessoas que não têm condições de caminhar com as próprias pernas, não conseguem se sustentar porque não têm condições de trabalharem. Então o governo de direita tem que abraçar essas pessoas, dar uma oportunidade para aquelas pessoas que tenham condições de trabalhar, que possam buscar a sua autonomia, a sua independência, que assim o façam e possam deixar de depender do Estado para levarem comida para dentro de casa, para levarem prosperidade para as suas famílias. Então, sim, a maioria do povo brasileiro é de direita. J'aimerais vous poser une question peut-être un peu plus personnelle. Est-ce que vous pouvez nous dire comment va votre père aujourd'hui? Então, o meu pai, o presidente Bolsonaro, ele continua sendo a maior liderança política do país. Ele tem uma cabeça muito boa, ele é muito forte mentalmente, mas ele possui problemas de saúde que são sérios. É uma pessoa que tem 70 anos de idade, alguém que sofreu uma facada dada por um ex-integrante do PSOL, um partido de extrema esquerda lá no Brasil, e sofre as consequências disso até hoje. A sua saúde nunca mais foi a mesma, então demanda cuidados permanentes que ele não está tendo no local onde ele se encontra preso atualmente, em que pese alguns laudos supostamente técnicos que tenham sido dados recentemente, aponta que ele está em boas condições lá. Ele vive um dilema porque ele tem muitos soluços, há mais de um ano que ele tem esse soluço, que ele tem que administrar com remédios. Então, se ele toma o remédio para administrar o soluço, um dos efeitos colaterais é que ele pode perder o equilíbrio ou fazer confusão mental. Portanto, a medicina indica que ele não poderia ficar encarcerado sozinho em lugar nenhum. Ele deveria estar em sua casa com cuidados permanentes, seja de enfermagem, seja de familiares, para evitar que ele, por exemplo, como já aconteceu em função da medicação, se desequilibrar e bater com a cabeça. Aconteceu dessa forma no local onde ele estava, lá na sede da Polícia Federal. Em casa, as chances de acontecer isso são menores. Portanto, ele hoje tem a sua vida, a sua integridade física e a sua vida em risco em função de estar encarcerado injustamente no local onde ele se encontra hoje. Ele deveria ir imediatamente para sua casa, para uma prisão domiciliar humanitária, como nós chamamos no Brasil, que pessoas que estão com o estado de saúde em que ele se encontra e possuem a sua idade avançada, ele já tem mais de 70 anos de idade, a lei garante que assim aconteça. Mas, como ele foi condenado pelos seus próprios inimigos, a vingança e a tortura continua sobre o presidente Bolsonaro, e nós vamos lutar sempre para que a justiça seja feita o mais rápido possível com relação a ele, seja com uma anistia ampla, geral e restrita, seja com a revogação, a anulação de todo esse processo viciado, inconstitucional, ilegal e antidemocrático que ele sofreu no Brasil. A história vai mostrar que o Bolsonaro sempre esteve do lado certo, sempre quis o melhor para o nosso país, e em função de toda a perseguição que ele está sofrendo, eu sou pré-candidato à presidência da República para dar continuidade ao grande trabalho que ele começou quando era presidente da República. Merci encore. Cette persécution, justement, qu'il subit, elle est faite de l'État actuel ou uniquement de l'extrême gauche? É a extrema esquerda que possui hoje o controle das polícias que fazem a investigação, e também aliado especialmente ao ministro do Supremo Tribunal Federal, chamado Alexandre de Moraes, que a título de defender a democracia, simplesmente quebrou todos os pilares da democracia para perseguir alguém que é um inimigo declarado de Bolsonaro. Portanto, não respeitou a ampla defesa, não respeitou o devido processo legal, não respeitou uma série o princípio ali de que ele deveria se declarar impedido de julgar o presidente Bolsonaro, porque a lei brasileira fala que um juiz que tenha interesse pessoal em alguma causa, ele não pode julgar essa causa, o que me parece bastante óbvio. Mas lá, o Alexandre de Moraes, assim como outros ministros da mais alta corte do judiciário brasileiro, eles simplesmente ignoraram a existência dessa lei para que pudessem colocar na cadeia um inimigo público declarado deles. É importante que o povo francês saiba que o Bolsonaro foi julgado por 5 ministros no Supremo Tribunal Federal. Um, Alexandre de Moraes, que é um inimigo público declarado dele. O outro chama-se Flávio Dino, alguém que já processou inclusive o presidente Bolsonaro e disse que o presidente Bolsonaro era o próprio demônio
presente na terra e era, até no passado, o ministro da Justiça de Lula, julgou o Bolsonaro, e o outro, chamado, o próprio advogado, ex-advogado de Lula, chamado Cristiano Zanin, outro que participou deste julgamento ou dessa farsa que foi promovida contra o presidente Bolsonaro. Então vejam, povo francês, se tem alguma justiça em alguém que é julgado pelos seus próprios inimigos. Portanto, todos já sabíamos o resultado final desse processo muito antes dele começar, independente de qualquer investigação que fosse feita. Então, sim, hoje há uma união desses pouquíssimos magistrados na cúpula do Poder Judiciário do Brasil, junto às forças que fazem, as forças policiais que são responsáveis pela persecução penal, né, pela investigação e pela formalização das acusações. Há uma união deles contra não apenas Bolsonaro, mas os políticos que são de direita e fazem oposição ao atual governo. Portanto, o Brasil hoje, infelizmente, não vive uma democracia plena. En parlant justement de cette injustice, est-ce que vous aussi, j'imagine que oui, mais est-ce que vous aussi vous subissez des menaces et jusqu'à quel niveau vous subissez des menaces? Todo mundo que é de direita está sob ameaça no Brasil hoje, ainda mais quem tem o sobrenome Bolsonaro como eu tenho, mas eu acredito que pelo fato de eu ser um senador da República e já estarmos aqui na iminência de uma eleição em que eu já me coloquei como pré-candidato para disputar a presidência da República, eu acredito que não tentarão fazer covardias também comigo especificamente. Então, com muita honra e responsabilidade que eu vou para essa disputa para poder tentar retomar a normalidade democrática no meu país. D'un point de vue international, est-ce que les États-Unis et Donald Trump vous aident? Olha, na verdade, cada governante, né, cada líder de um país vai sempre defender os interesses do seu povo, do seu próprio país. E é o que o Trump procura fazer lá para os americanos. Eu aqui no Brasil vou buscar sempre fazer o que for melhor para o nosso povo brasileiro. E graças a Deus nós temos, né, riquezas naturais que interessam ao mundo todo e são estratégicas para o mundo todo, como óleo, gás e minerais raros. E, portanto, serão pontos importantes a serem negociados com todo mundo, não apenas com os Estados Unidos, para que possamos transformar essa riqueza que Deus nos deu em riquezas para o nosso povo, para os brasileiros. Portanto, eu acredito que o Trump, né, da forma como ele tem se comportado, se ele tem mostrado que busca ali sempre, ao seu jeito, alguma forma de evitar, né, que o mundo caia em tantos conflitos, usa a força, a potência que são os Estados Unidos, não apenas militar, como econômica também, para defender os interesses americanos, mas também para evitar que situações, né, que são muito tristes para toda a humanidade aconteçam, como foi no caso dos grupos terroristas lá no Hamas contra os judeus, para tentar resolver de uma vez por todas a guerra entre Rússia e Ucrânia, voltar a dar democracia e liberdade de novo para o povo venezuelano. Então acho que ele exerce um papel importante sim em todo mundo, porque nós vimos que na gestão anterior, quando o presidente era Joe Biden, pela sua falta de pulso, o que aconteceu no mundo foi uma grande confusão generalizada, acelerada em vários locais, e as consequências nós estamos pagando aqui agora de termos um governo americano que não tinha o pulso forte e simplesmente não ligava para a defesa de valores que são muito caros para todos nós do povo ocidental, que são, por exemplo, a liberdade e o respeito aos direitos humanos. Portanto, que bom que nós temos hoje um Trump que exerça esse papel que não foi exercido com competência quando o presidente era Joe Biden. A consequência é o que nós estamos vendo hoje no mundo completamente bagunçado e conflitos para tudo que é lado. Est-ce que vous avez des liens avec Javier Milei et l'Argentine et lui peut-être aussi vous apporte une aide? O presidente Javier Milei na Argentina faz um belíssimo e exemplar mandato. Tem mostrado como é que você, combatendo a corrupção, reduzindo as taxas e os impostos no seu país e arrumando as contas públicas, você consegue gerar prosperidade para o povo que ele governa. Então, sim, é uma inspiração e é um grande nome, uma liderança de direita no mundo todo, muito respeitada e que nós temos alguma proximidade, né? O meu irmão, que é o Eduardo Bolsonaro, tem mais proximidade com ele, mas já estive com o Milei pessoalmente uma vez. Nós nos acompanhamos o trabalho um do outro nas redes sociais e, sem dúvida alguma, é uma inspiração para que aqui o povo brasileiro
saiba que, como fez o Milei na Argentina, que pega um país arrasado em corrupção, em violência, em grandes problemas, implementa as pautas de direita de um Estado mais enxuto, com livre mercado e de um combate firme à violência, que isso sirva de inspiração também no Brasil, que nós vamos pegar um cenário de terra arrasada que vai ser deixado pelo governo de esquerda e nós vamos precisar tomar medidas fortes para que o Brasil, assim como na Argentina, também possa caminhar para que o povo volte a ter a esperança, né, de ser próspero, de ser um país menos violento e menos difícil, para que as pessoas possam caminhar com as próprias pernas, ter o seu emprego que pague bem ou abrir a sua própria empresa e não terá o Estado como um sócio majoritário que o tempo inteiro tenta atrapalhar esse trabalho que os cidadãos vivam com autonomia. Et peut-être une dernière question, est-ce que vous allez vous présenter aux élections présidentielles, mais surtout est-ce que vous êtes prêt à vous battre justement pour vos idées et pour peut-être faire gagner votre camp politique? Eu não tenho nenhuma dúvida disso e com muita humildade eu já estou na política há 23 anos. Eu comecei minha vida pública como deputado no Rio de Janeiro aos 21 anos de idade. Exerci 4 mandatos de deputado pelo Rio de Janeiro. Me elegi senador da República, estou há quase 8 anos como senador da República, sendo que 4 deles participando das tomadas de decisão, muito próximo ao presidente Jair Bolsonaro. Então, hoje, as próprias pesquisas já apontam o nome de Flávio Bolsonaro consolidado, em grande parte das pesquisas, liderando as intenções de votos dos brasileiros, porque, mais uma vez, não apenas o nosso lado, o nosso espectro político-ideológico, mas toda a centro-direita vai caminhar junto, seja no primeiro momento, seja num segundo momento, para como aconteceu lá no Chile, por exemplo, para retirar esse governo de esquerda que só deixa o legado de miséria, fome e violência por onde passa. O Brasil não aguenta mais isso e vai escolher o caminho da prosperidade com a nossa candidatura, se Deus quiser. Et merci encore. Et pensez-vous que vous allez peut-être subir aussi de l'injustice vis-à-vis des médias? Je veux dire, est-ce que la liberté d'expression est-elle menacée au Brésil? Sim, começou mais uma vez esse grande pilar da democracia, né, presente na nossa Constituição, que é a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Ele foi quebrado nas eleições de 2022, em especial, para prejudicar o presidente Bolsonaro. Diziam que ia ficar por ali, que era só para evitar qualquer ameaça autoritária, né, por parte do Bolsonaro na época, né? Eles entendiam dessa forma. Mas desde que foi aberta essa porteira, continua até hoje havendo uma perseguição à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa também. Nós tivemos aqui, há poucos dias, a derrubada de páginas importantes na internet de jornalistas de direita por falarem a verdade contra o Lula, por falarem a verdade contra essa perseguição promovida em especial por Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Portanto, é uma pauta, sim, que nós vamos enfrentar esse ano e que a partir de 2027 vai voltar a ser sagrado o direito à liberdade de expressão e da liberdade de imprensa com um governo de centro-direita, porque esse é um pilar da democracia e que não pode continuar sendo relativizado como acontece hoje. E você vê, tem matérias até na mídia tradicional brasileira hoje, quando fazem denúncias contra familiares de um ministro do Supremo Tribunal Federal, em que esses veículos são, de uma forma velada, né, e por baixo dos panos, são ameaçados por essas autoridades que estão cometendo supostamente alguns crimes. Então, isso é muito perigoso para a democracia no Brasil. Nós vamos ter que virar essa página e voltarmos a ter liberdade de expressão e liberdade de imprensa plenos, como são garantidos na nossa Constituição. Muito obrigado, Monsieur Flavio Borsolano. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. On suivra de très près votre candidature et je rappelle que les élections brésiliennes ont lieu en octobre 2026. Sim, as eleições já são agora, em outubro de 2026. Quero agradecer o espaço dado aqui por vocês e espero que ele possa ecoar para trazer a realidade, a triste realidade que hoje enfrenta o povo brasileiro, e é por isso que eu estou colocando o meu nome para essa missão de dar uma guinada para o caminho da prosperidade a partir de 2027, me elegendo presidente da República. Merci beaucoup.